Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos estar aqui trazendo mais uma revisão de genética para vocês, tentando esclarecer algumas dúvidas de mais um assunto que é muito importante na área da genética. Bem, essa aula de hoje nós vamos ver um resumo sobre heredograma. Como é que funciona o heredograma? Vamos aprender aqui a simbologia básica do heredograma, onde eu vou ter um quadrado para os homens, um círculo para as mulheres. Quando eu não tiver nada pintado neste quadrado nem neste círculo, eu vou ter indivíduos normais. Se eu tiver esses indivíduos marcados, grifados, pintados, eu vou ter aí indivíduos afetados ou com a característica que eu quero estudar. Não obrigatoriamente vai ser com uma doença, mas pode ser com uma característica. Quando eu tenho indivíduos ligados por um traço, eu vou ter um casamento. Se esse for um traço duplo, é um casamento consanguíneo. Quando eu tenho vários indivíduos ligados aqui entre si, eu vou ter irmãos. Esses dois primeiros do sexo feminino e esse do sexo masculino. Quando eu tenho esses indivíduos ligados dessa forma, certo? Eu vou ter gêmeos monozigóticos, ou seja, univitelinos, e se eu tiver eles ligados dessa forma, eu vou ter gêmeos bivitelinos. Aqui gêmeos verdadeiros e aqui gêmeos falsos. Quando eu tenho indivíduos com essa simbologia, eu posso dizer que esse indivíduo é portador de heterozigose ou portadora heterozigótica, no caso aqui para as mulheres, né? Aqui são mulheres. Se eu tiver vários indivíduos com um número no centro, eu vou aqui dizer que eu tenho o número de pessoas aqui do mesmo sexo. Para mim não colocar, por exemplo, vários irmãos do mesmo sexo aqui, eu posso representar aqui, né, vamos supor que eu tivesse 3 mulheres, então eu colocaria aqui o numeral 3, ficariam 3 mulheres do sexo feminino. Quando eu tiver esse losango ligado, né, aos pais, por exemplo, eu vou ter uma pessoa do sexo ignorado. Se eu tiver quadrado ou círculo com essa cruz embaixo ou um traço no meio, eu sei que esse indivíduo está falecido. E nesse caso eu estou representando aqui uma família onde eu tenho o pai, a mãe e tenho 2 filhos, um do sexo masculino e um filho do sexo feminino. Agora pegando aquela simbologia e colocando aqui para o heredograma, certo? Eu vou ter o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4, certo? Onde os indivíduos que não estão marcados são indivíduos normais e os indivíduos que estão grifados ou pintados são indivíduos afetados ou indivíduos que possuem uma característica que eu estou querendo estudar. Vamos lá, tirar dúvidas aqui resolvendo essa questãozinha. Ótima essa questão. Parece complicada, mas não é. Vamos lá. Na genealogia representada abaixo, considere que os indivíduos pintados em negro apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Olhem só, um gene dominante. Qual a probabilidade de o casal consanguíneo do grupo 3,1 cruzado com o grupo 3,2 vir a ter um descendente de qualquer sexo, não importa, normal para tal anomalia? Vejam só. Esse casal tem a doença, esse não tem. Vamos iniciar lá pelos avós. Esse avô aqui tem a doença. Então ele está dizendo, ou tem a anomalia,
que essa anomalia é determinada por um gene dominante. Se aqui é o gene dominante, esse aqui obrigatoriamente tem que ser recessivo. Então, esse indivíduo 1, 2 tem que ser recessivo. Se nós dissermos que essa anomalia é representada pela letra A, esse aqui vai ser o 1, 2, Azinho, Azinho, e o 1, 1, Azão, Azinho. Por que Azão, Azinho? Porque aqui eu tive indivíduos com genes diferentes, ou seja, esse indivíduo aqui, ele vai ter o Azinho da mãe e o Azão do pai, por isso ele vai ter anomalia. Mas esse indivíduo, essa mulher, ela vai ter que ter um Azinho vindo aqui do pai e um Azinho vindo da mãe, por isso que ela é normal. Esse aqui é a mesma coisa daqui, um Azinho vindo da mãe e o Azão vindo do pai. Daí, como esse indivíduo essa doença ou essa anomalia é representada por um gene dominante, ele vai apresentar anomalia, certo? Só que esse cidadão, certo, casou-se com uma mulher onde os pais não tinham anomalia. Então, esses pais, cada um, o homem Azinho, Azinho, a mulher Azinho, Azinho, já que para não ter a anomalia, não pode ter o gene dominante. Então, consequentemente, essa mulher 2, 5 vai ser Azinho, Azinho. Quando ela casa-se com esse indivíduo Azão, Azinho aqui, nós vamos ter um indivíduo normal. Esse homem normal, ele vai ter que genótipo? Azinho, Azinho, onde um Azinho vem do pai, o outro Azinho vem da mãe. A mesma coisa vai ocorrer para esse aqui. Esse indivíduo vai ter um Azinho vindo da mãe, que aqui ela vai ser Azinho, com certeza, porque ela não tem a doença. E o pai aqui nós já vimos que é Azão, Azinho, porque ele tem um Azinho da mãe e o Azão do pai. Então, esses indivíduos, aqui é homozigoto recessivo e esse heterozigoto, tiveram um filho Azão, Azinho. Por que Azão, Azinho? Esse Azinho veio da mãe e o Azão veio do pai. Então, nós vamos ter aqui um filho, uma mulher, desculpa, aqui, Azão, Azinho, e esse indivíduo, o pai, Azinho, Azinho. Ok? Quando eu cruzo esses dois indivíduos, eu vou ter o quê? Azão, Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho e, por último, Azinho, Azinho. Então, ele pergunta: qual a probabilidade do casal consanguíneo vir a ter um descendente de qualquer sexo normal para tal anomalia? Normal vão ser qual? Esses aqui. Então, eu vou ter 50% normal e 50% com anomalia. Essa é a minha probabilidade. Então, o item correto aqui é o item C de casa. Mais uma questão sobre heredograma, mas bem simples, para a gente finalizar. Na genealogia abaixo, considerando que o indivíduo 2,4 é portador de uma doença causada por genes recessivos, determine qual é a probabilidade que o indivíduo 5 ser homozigoto. Então, quando a gente observa aqui, esse indivíduo 4, ele é filho de pais que não apresentam a doença.
Se eles não apresentam a doença, aqui nós podemos dizer que provavelmente eles vão ser heterozigóticos. Mas vamos ver. Ele diz que a doença são genes causadas por genes recessivos. Se são causados por genes recessivos, nós vamos ter aqui, certo? Vamos usar a letra A e vamos dizer que esse indivíduo então vai ser Azinho, Azinho. Se esse é Azinho, Azinho, um desses As tem que vir do pai, o outro tem que vir da mãe. Sendo assim, eu posso dizer que essa mãe vai ser Azão, Azinho, e esse pai também Azão, Azinho. Eles não vão ter a doença, mas eles vão ter o gene que pode causar essa doença do número 4. Consequentemente, o número 5, que é o indivíduo que nós queremos saber, a probabilidade dele ser homozigótico, o cruzamento entre pais heterozigóticos, esse cruzamento aqui, vai ter como resultado o quê? Azão, Azinho, Azão, Azinho, Azão, Azão, Azinho, Azinho. Então, eu vou ter aqui dois indivíduos heterozigóticos, um indivíduo homozigoto dominante, um indivíduo homozigoto recessivo. Então, a probabilidade do indivíduo 5 ser homozigoto é de 1 em 4. Por que eu marquei o homozigoto dominante? Porque aqui ele não apresenta a doença, ele não está marcado nem pintado. Então, a probabilidade aqui é de 1 em 4 possibilidades, porque esse indivíduo pode ser aqui, certo? Para ele ser homozigoto, tá? Então, vai ser 1 em 4 possibilidades. Essa é a resposta correta dessa questão. Então, nós vimos aqui que é bem simples, basta a atenção de todos e com essa atenção vocês vão conseguir resolver várias questões sobre probabilidade e sobre heredogramas. Muito obrigado. Bem, chegamos ao final de mais uma videoaula, espero que todos tenham gostado e eu deixo aqui o meu muito obrigado. Até logo, até a próxima.